Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Vinícius Caldas, sou professor da disciplina de ortopedia e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as questões dessa disciplina no concurso da EBSER, como banca e BFC. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ativa a notificação para que você possa receber as novidades, os vídeos, né, assim que eles entrarem no nosso canal. E deixa o seu comentário, se você gostar, eu curtir aí para que a gente possa ter informações e feedbacks de vocês. Então, vamos iniciar a nossa aula acerca de resolução de questões. A primeira questão, né, exercícios resistidos são aqueles em que há uma contração muscular, dinâmica ou estática, encontra resistência por meio da aplicação manual ou mecânica de uma força externa. Sobre contraindicações para a realização de exercícios resistidos dinâmicos, assinale a alternativa incorreta. Então, é uma questão que fala a respeito de exercícios, né? Vão ter contração muscular, seja ele de forma dinâmica, ou seja, proporcionando um movimento, ou estática, sem movimento articular. E vai encontrar uma resistência, seja ela manual ou mecânica, exatamente por uma força externa. Então, são contraindicações para a realização de exercícios resistidos, dinâmicos. Então, a gente vai pensar o que é contraindicado para realizar exercício, sendo que da forma incorreta, né? Então, a questão aí que pode confundir um pouco, mas é uma questão simples se a gente for fazer um pensamento, né, um raciocínio sobre contraindicações para realizar são de exercícios resistidos dinâmicos. Guillain-Barré, doença neurológica, né, autoimune, onde o corpo ele vai atacar o sistema nervoso, os nervos, e você vai ter uma perda de força, né, uma fraqueza muscular. Poliomielite é uma alteração degenerativa muscular, né, também uma doença autoimune. Dermatomiosite, que além dessa alteração do músculo, existe também uma alteração do tecido conjuntivo da pele, né, parte aí dermato está relacionada com a pele. Sarcopenia é uma perda de massa muscular, mas não tem nenhuma lesão neurológica que a justifique, está mais ligada ao desuso ou com o próprio envelhecimento. Miopatia cardíaca, onde você vai ter uma lesão aí cardíaca, músculo cardíaco, e isso vai gerar uma alteração, né? Pode gerar um aumento da espessura das paredes do coração, um aumento do coração como um todo, ou uma maior resistência das paredes do coração, que isso vai dificultar a questão da contração muscular. Então, quando a gente observa todas essas alterações, a única que não seria uma contraindicação, ou seja, a que vai estar incorreta, seria a sarcopenia. As outras alternativas são afecções que alteram a contração muscular devido a uma alteração ou nervosa ou do próprio tecido muscular estriado esquelético, ou associado isso com alterações dermatológicas, ou também com o tecido muscular cardíaco. De forma que a resposta correta vai ser a letra D, já que, sobre contraindicações para a realização de exercícios resistidos dinâmicas, na alternativa incorreta, ou seja, que não é contraindicado a realização do exercício. Então, questão bem simples, tranquila aí para a gente começar a nossa aula, mas ficar ligado para que você não perca, para não perder aí informação bem importante. Vamos para a segunda questão, uma questão também simples, né? Quando o fisioterapeuta aplica uma força externa, a fim de alongar um determinado tecido além do seu ponto de resistência, e então mantém o tecido na posição de alongamento, uma força constante durante um período de tempo. Ele está aplicando, então a primeira informação que a gente vai captar é que o fisioterapeuta está aplicando uma força externa. Então, a gente já cancela aqui essa alternativa do autoalongamento. O alongamento seria quando o próprio paciente, cliente, né, vamos dizer assim, ele realiza o alongamento. Quando o fisioterapeuta vai aplicar uma força externa, ele não vai ser um autoalongamento. A partir do momento que é um fisioterapeuta aí, né, então esse alongamento ele vai ser com a força manual dessa aplicação dessa força
externo. Então, além do seu ponto de resistência, esse tem que ser um fator para que você consiga realizar um alongamento, mantenha o tecido na posição de alongamento com uma força constante durante um período de tempo. Então, ele vai ter uma posição que ela vai ser fixa, constante por um período de tempo. Então, a gente já tinha cancelado C e D, a gente vai cancelar agora alongamento balístico e vamos pensar na letra A, onde a gente vai ter um alongamento manual estático. Por quê? Porque nós temos um alongamento feito por um fisioterapeuta, uma força externa, com suas mãos, e ele vai manter a mesma posição com uma força constante, ou seja, ele não tem alteração nem de força, nem de posicionamento, de forma que a letra correta aí vai ser a letra A, como a gente bem viu. Vamos para a próxima questão. Artroplastia total do quadril é empregada para tratar lesões articulares severas decorrentes de condições como osteoartrite, artrite reumatoide e necrose avascular. Acerca das condutas no pós-operatório de uma cirurgia de artroplastia total do quadril, assinale a alternativa correta. Vamos pensar aí nessa artroplastia, que pode ser decorrente de osteoartrite, artrite reumatoide, ou necrose avascular da cabeça do fêmur. E aí, vamos ver o que as alternativas nos trazem, né? Imediatamente após uma abordagem lateral ou anterolateral, deve-se iniciar a mobilização passiva em extensão, rotação externa e adução ao longo da linha média da articulação do quadril. Essa a gente já entende que está falsa porque a gente não pode passar a linha média. Vou mostrar a imagem, normalmente é o posicionamento que se utiliza para esses pacientes no pós-operatório imediato, que é justamente para impedir essa luxação, essa nova prótese do quadril. Então, essa alternativa letra A vai estar errada. O programa de exercícios terapêuticos e domiciliares deve ser iniciado somente após 7 dias do procedimento cirúrgico e deve incluir exercícios de respiração profunda e de tosse e bombas de tornozelo para ambos os membros inferiores. Então, de antemão, a gente já observa aqui o erro da questão. 7 dias, errado, a gente vai ver mais à frente, mas já antecipo que no primeiro dia você já tem função, já tem missão, meta para cumprir, no sentido de sentar e se movimentar. Ou seja, não apenas após os 7 dias aí do procedimento cirúrgico. Exercícios para quadríceps, glúteos e isquiotibiais da perna envolvida deve ter início apenas 7 dias após o procedimento cirúrgico. Então, está falso novamente, né? Não 7 dias. Já no primeiro dia de pós-operatório, já é indicado e deve ser realizado os exercícios. Então, letra D, na fase 2 de tratamento, são realizados tanto exercícios sem sustentação de peso, quanto exercícios com sustentação e transferência de peso. Então, fase 2, onde o paciente já começa a ter movimentação, né? Na verdade, na fase 1 ele já começa a ter movimentação, mas essa alternativa parece que é a alternativa aí mais indicada, a alternativa correta. Vamos ler a letra E. Na fase 3 do tratamento, o paciente deve alcançar a amplitude de flexão do quadril entre 70 e 90 graus e atingir o padrão normal de marcha com auxílio de uma bengala, né? Na verdade, essa amplitude aqui, ela deve ser inicial já, né? 90 graus de flexão do quadril, mas dentro daquela proteção, daquele ângulo, né? Por isso que essa alternativa aí vai estar correta, até 90 graus de flexão do quadril é o necessário, né? Então, aqui um posicionamento é permitido, na verdade, né? Um posicionamento que deve ser realizado no início, né? Evitar a adução além da linha média, né? A rotação externa quanto a rotação interna, deixar o membro inferior na posição neutra, decúbito dorsal, e aqui uma imagem também que você vai ter aí, o decúbito lateral
com o triângulo entre as pernas, deixando sempre na posição neutra, né? E aqui, essa tabela eu peguei no protocolo do Hospital Albert Einstein. Então, as metas para os pacientes no primeiro dia já é com o objetivo sentar em cadeira rígida e alta. No segundo dia, fazer o treino de marcha. Terceiro, realizar a transferência sozinho. Quarto, paciente deambulando, transferindo sozinho e em bom estado geral. Então, a partir do momento que se entende que causava dor, o dano foi retirado, o estímulo deve ser o mais precoce possível, lógico, respeitando as particularidades, né? Se essa prótese do paciente vai ser total, não total, aqui na questão ela trazia como total, cimentada ou não cimentada, mas a gente tem que ter em mente que a artroplastia total do quadril é necessário, é interessante que se mova o quanto antes, né, esse paciente, para que ele tenha uma boa recuperação, e respeitando esses ângulos, a adução além da linha média, as rotações, a flexão, ela é permitida, sendo que abaixo até, né, 90 graus de flexão do quadril. Beleza? Então, resposta correta aí, a letra D. Outra questão aí de ortopedia. A cromioplastia é realizada em pacientes diagnosticados clinicamente com a síndrome do impacto subacromial, que apresentam dor persistente e perda de função, e para os quais abordagens conservadoras como a reabilitação, modificação da atividade, medicamentos anti-inflamatórios e infiltrações de cortisona subacromiais não foram eficazes, né? Então, o paciente ele vai partir para a cirurgia quando você não consegue reabilitar, modificar essas atividades, a utilização de medicamentos e também as infiltrações. Considerando a reabilitação pós-cirúrgica de acromioplastia, analise alternativas abaixo de valores P ou E. Né? O paciente pode usar uma tipoia ou um imobilizador para o ombro durante 1 a 5 dias de cirurgia, né? Essa questão ela está correta, né? No início é possível, sempre ter cuidado com sempre, nunca, palavras que deem a ideia da exclusão, né? Aqui ele diz, o paciente pode usar, ele diz que deve, é obrigatório, ou não pode usar, né? Sempre quando a gente pensar no contexto da reabilitação, a tipo, ela é interessante, mas você não pode ter no uso prolongado, porque isso pode ter efeitos que vão ser deletérios no sentido de conseguir ter a movimentação no segundo momento, né? Não deve ser utilizado crioterapia devido à pouca vascularização local. Normalmente, os tendões eles são pouco vascularizados, né? Mas o processo cirúrgico em si, ele é um processo invasivo e inflamatório. Então, gelo, terapia, né, diminuição da temperatura, ela é indicada sim. Essa alternativa aí, ela vai estar falsa por estar no pós-operatório e o gelo ele vai ajudar não necessariamente lá dentro do tendão, que ele é pouco vascularizado, mas sim no tecido como um todo, de forma que você pode utilizar ele como uma forma analgésica, né, para que não utilize medicamento e melhorar a sintomatologia. O tiro ele vai diminuir a condução do impulso nervoso, de forma que vai proporcionar aquela analgesia aí após a sua aplicação de 20 minutos, de acordo com o paciente. Então, V e F a sequência, e aí a gente parece-me que já tem a resposta correta, que seria a letra E. Os exercícios pendulares de Coleman devem ser iniciados na tarde do procedimento cirúrgico. Exercícios pendulares são exercícios de Coleman, né? Que você vai colocar o membro sob tração, ou seja, de forma que você aumente o espaço entre o húmero e o acrômio nessa região que foi feita a cirurgia, né? De forma que você vai tracionar e impedir esse impacto. Então, é justamente o movimento que é necessário no pós-cirúrgico, né? Você não está impactando, mas sim você está tendo uma tração nesse membro superior
e ele é indicado e pode ser utilizado sim. Atividades de agarrar e arremessar uma bola com bola medicinal, né, aquela bola que tem um certo peso, bem como outras práticas pliométricas, podem ser introduzidas por volta da 7ª semana. Não sempre pensando no sentido de, no final da prática, no processo de reabilitação, você vai para atividades mais pesadas, como arremessar, práticas pliométricas, ou seja, movimentos de encurtamento e alongamento muscular com explosão, né? Favorece aí os exercícios pliométricos. Então, normalmente isso pode ser aplicado por volta da 7ª semana, ou seja, próximo aí quase 2 meses de reabilitação. Sempre importante pensar na questão, a gente já conseguiria matar pelas outras alternativas, né? Então não tinha muita escolha, mas ficar atento que esse tempo ele vai ter vários determinantes, né? Se o paciente ele começa o pós-operatório imediato, se o paciente vem dentro de um processo de reabilitação adequado, lógico, o concurso ele vai restringir e a pergunta ela vai ser muito mais específica, mas sempre pensar no contexto, olhar as alternativas para que você não perder uma informação por desatenção. Beleza? Então, um assunto que não é comum, né, em prova, a cromioplastia, a BFCI trouxe, e um pouquinho de informação a respeito de exercícios, técnicas analgésicas, você conseguiria aí, e a utilização até de uma órtese, né, que é a tipoia, resolver e acertar essa questão. A articulação glenomeral é uma articulação diartrodial sinovial que faz parte do complexo do ombro. Análises afirmativas abaixo relacionadas à articulação glenomeral. Então, a articulação sinovial, que vai proporcionar movimentos, né, 3 movimentos, os movimentos de flexão e extensão, abdução e adução, e os movimentos rotacionais. O complexo do ombro também ainda existe a acromioclavicular, né, e a escápulo-torácica. Acromioclavicular mais a escápulo-torácica, né, a escápula com as costelas, são as 3 articulações aí quando a gente pensa no complexo do ombro, e a gente até já comentou um pouquinho na questão anterior, mas essa questão é mais simples no sentido de mais características de questões anatômicas mesmo, né? É formada pela fossa glenoide da escápula e pela cabeça do húmero, né? Proporcionar esses 3 movimentos. Por volta de 75% das fibras da cabeça longa do bíceps braquial originam-se no lábio glenoidal. Na verdade, as fibras da cabeça longa do bíceps braquial no tubérculo supraglenoidal, né? Então, não no lábio glenoidal, por isso que essa alternativa é a falsa. A verdadeira, 2. Então, aí a gente fica entre a letra A, C e D. Mais de 15 músculos se inserem na escápula, sendo que 9 desses estão relacionados ao movimento da articulação glenomeral. Quando a gente observa uma questão dessa, né, a gente vai pensar, poxa, será que tem todos esses músculos? Mas a gente vai ver umas imagens mais à frente, mas são vários músculos, né? Então, que vão estar relacionados na glenomeral. Nós vamos ter trapézio, vamos ter deltoide, bíceps braquial, coracobraquial, tríceps, os músculos do manguito rotador, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e redondo menor, subescapular, infraespinhal e redondo menor. Existe também o redondo maior. Então, são todos esses músculos, por isso que a alternativa 3 aí, ela está correta. Quando o braço é elevado, enquanto está externamente rodado, né? Então, a elevação, a gente vai ter o choque aí da cabeça do húmero com o acrômio. Quando você faz rotação externa, você tende a colocar o tendão do supraespinhal
para passar aí sob o acrômio, né? Abaixo do acrômio. Então, a alternativa aí também está correta. Resposta correta, 1, 3 e 4, né? Então, aqui uma imagem, né? Como é que é composta aí fossa da glenoide na escápula, né? Então, a cabeça do húmero e a fossa glenoide. Os músculos, o tendão da cabeça longa do bíceps, ele vai vir aqui e vai se inserir no tubérculo supraglenoidal. Aqui nós temos duas imagens, uma vista anterior e uma vista posterior, né? Então, bíceps braquial, cabeça longa que vai para lá, e a cabeça curta que vai para o processo coracoide. A gente tem o deltoide rebatido, tem o peitoral também rebatido, que vai estar relacionado aí na cabeça, nessa articulação, bíceps, aqui o subescapular, por cima nós vamos ter o supraespinhal, aqui o grande dorsal, redondo maior, numa visão anterior, na visão posterior, supraespinhal aqui também, infraespinhal, redondo menor, redondo maior, nessa outra foto, o tríceps, que também é um músculo importante, né, de forma que a gente tem aí todos esses músculos envolvidos com a pele deltoide aqui rebatido, envolvidos com uma articulação glenohumeral.